Amados irmãos, graça e paz. Davi e Saul, Deus é o juiz do poder real, é o tema da aula número 156 do nosso Master Coach, em prol da administração da Palavra de Deus. Estudo este que nós vamos realizar na base das Escrituras Sagradas, no livro 1 de Samuel, do capítulo 18, versículo 1, até o capítulo 20, versículo número 43. Este programa de Master Coach é uma forma de ministração da palavra. É um programa de formação em teologia básica e avançada para poder preparar a igreja, os líderes, os cristãos, de forma que eles possam poder crescer não só na graça, mas também no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, de forma a podermos cumprir na íntegra a missão da igreja, a missão escatológica da igreja, de poder não só pregar a salvação, mas também de podermos guiar, conduzir a igreja como sendo a noiva de Cristo, para que ela possa trajar as vestes resplandecentes, aguardando o regresso do seu noivo, que vem para desposar e conduzi-la até a Sião, para que juntos possam cantar o hino messiânico. Este momento de ministração da palavra, esta assembleia, resulta do momento prévio que, em separado, procedemos a um estudo vertical, teológico, às Escrituras Sagradas, para de lá extrair não somente a narrativa que vai suportar o nosso estudo através deste sermão expositivo, mas, sobretudo, podemos de lá extrair o espírito que reveste essa mesma palavra. Os sentimentos, os desejos, as emoções, a revelação, os mistérios, tudo quanto suporta, tudo quanto inspirou aos profetas que registraram as Escrituras, nós trazemos até cá para que, através dessa assembleia, possamos transmitir o espírito, de forma que quem receba possa ter a coragem de poder guardar a palavra no seu coração, de poder andar segundo a palavra de Deus e de poder confessar a Cristo diante dos homens. Desta forma, nós pretendemos alcançar 4 principais objetivos. O primeiro deles é o de contribuir para apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade. Ciente que existe um só Deus em substância, glória e poder, que se manifesta em 3 pessoas segundo a sua natureza. O segundo objetivo é o de estimular a prática da meditação contínua às Escrituras Sagradas. Através da bibliocentridade, nós podemos aqui encontrar a revelação da Palavra de Deus e podemos aqui também compreender que toda a Escritura foi feita em Cristo, por Cristo, para Cristo, e através das Escrituras Sagradas possamos nos apropriar da Palavra de Deus como a espada, que é o instrumento mais importante que o cristão usa como soldado de Cristo para poder lidar com todas as adversidades do dia após dia. O terceiro objetivo é o de estimular a prática da oração contínua. Vigiar e orar, obedecendo dessa forma a instrução do mestre da oração, Jesus Cristo, que fazia dos momentos em separado, em secreto, para que o Pai somente o ouvisse, buscava conhecer a vontade do Pai em separado, para que depois o Pai pudesse o glorificar em público. O quarto e último objetivo é o de promover a união da igreja. Uma igreja una, santa, católica e apostólica, para que através do cânon bíblico nós possamos adotar a cristocentridade. Cristo como sendo a cabeça da igreja, diferentes congregações, diferentes ministérios, diferentes igrejas possam formar o corpo de Cristo com C maiúsculo. E desta forma, através da palavra de Deus, da ministração, da edificação mútua, possamos nos preparar para podermos cumprir com esta grande complementaridade, possamos estar unidos na adversidade, possamos assim formar a unidade, e essa unidade possa ser inspirada na Trindade, pois é através da Trindade que nós encontramos esta união perfeita que se espera que a igreja possa viver e possa conhecer.
Queremos assim iniciar o estudo de hoje. Já anunciamos, o título é Davi e Saul, dois reis que se sucederam um após o outro, mas foram reis que disputaram o poder. Então nós vemos que nessa disputa emerge Deus como sendo o árbitro, aquele que iria ajuizar, aquele que iria confirmar aonde que efetivamente estava a sua revelação. Quem desses dois é que efetivamente era instrumento de Deus para poder agir como rei. Então, este que é o âmago do estudo de hoje, que nós vamos realizar através do livro de 1 de Samuel, 3 capítulos sucessivos, capítulos 18, 19 e 20. Por uma questão de pedagogia e para poder melhor estruturar esse estudo, nós vamos subdividir em 6 partes. E essas 6 partes, cada uma tem uma transmissão, um sentido, um propósito específico, um objetivo específico. Tem uma mensagem peculiar que interessa compreender ao longo deste desenrolar. A primeira parte é quando nós vamos ver que inicia uma amizade de Jonatas com Davi. Jonatas, que é filho de Saul, esta amizade inicia por Jonatas admirar a valentia, a coragem, a ousadia de Davi. Por causa desta amizade ou do gesto de Jonatas para com Davi, então inicia um ciúme do pai de Jonatas chamado Saul, pois Saul começou a ver que a popularidade, a confiança e a fidelidade de Davi crescia e a aprovação de Davi, não só diante do filho Jonatas, mas também do povo, também aumentava. Então isso começou a causar um ciúme em Saul, que era quem disputava com Davi o poder real. Como resultado disso, Saul, por causa desse ciúme, começa então a desejar a morte de Davi. E começa então a perseguição cada vez mais acérrima de Saul a Davi. E vai Davi escapando da perseguição de Saul através da igreja, através dos anjos, e em função disso, Saul vai percebendo que a glória de Deus estava em Davi. Saul começa cada vez mais a temer a Davi, ao ponto de Saul convocar o seu filho Saul, convocar os seus servos e dar-lhes a conhecer o plano de matar a Davi. É como resultado disso que Jonatas então sai, procura Davi e vai revelar o ciúme e o plano que o pai tinha de lhe matar. Ainda assim nós vemos que a própria filha mais nova de Saul também salva Davi do plano maquiavélico do pai de matar o seu marido. A quinta parte é quando nós vemos que se solidifica a amizade entre Jonatas e Davi, pois Jonatas via que em Davi existia somente pureza, servidão, intenção e vontade de mostrar temor a Deus, de servir com fidelidade a seu pai Saul, mas do contrário, em seu pai ele via que existia a iniquidade. Então eles saem, apartam-se e eles selam uma amizade, eles selam uma aliança, e esta aliança fez com que eles jurassem em guardar aquela aliança e que chamaram a Deus para que fosse testemunha da sua aliança em juramento que eles fizeram um com o outro e prometendo que aquela aliança perdurasse para as suas descendências, fosse para além deles em vida e também essa aliança pudesse continuar pela sua descendência. Então é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Para suportar esse estudo, para além dos 3 capítulos do livro 1 de Samuel, capítulo 18, 19, 20, vamos também ver 12 bases bíblicas em toda a Escritura Sagrada, do Antigo ao Novo Testamento, que vão nos ajudar também a melhor compreender esse estudo. Vamos agora recuar uma semana
para lembrarmos o que nós estudamos na edição número 155 do nosso Master Coach, que teve como tema Davi é ungido, ou Davi é quem obtém a unção para agir como rei de Israel. Naquele estudo anterior que nós fizemos, nós vimos desde o momento em que Davi ele é apresentado de duas formas diferentes para Saul. Isto é, quais são as duas formas distintas através da qual Saul conhece a Davi. E a primeira dessas formas que Saul conhece a Davi é precisamente quando Davi é levado a Saul como aquele que toca a harpa para que Davi pudesse acalmar a Saul, que era atormentado por um mau espírito. Isto resulta pelo fato de Deus ter enviado Samuel para ungir a Davi, pois Deus dizia a Samuel: até quando vai chorar a Saul? Por causa da desobediência reiterada de Saul, Deus então envia a Samuel para que levasse o azeite e fosse ungir um dos filhos de Jesse em Belém, que Deus havia escolhido como rei. Quando entra o Espírito de Deus após a unção de Davi por Samuel, o Espírito de Deus, em sentido inverso, sai de Saul e Saul começa a ser atormentado por um mau espírito. Esse mau espírito, quando começa a atuar, quando começa a agir, quando começa a perturbar a Saul, os seus servos propõem-lhe que ele os autorizasse a ir atrás de alguém que pudesse tocar a harpa para poder lhe acalmar, para poder lhe massagear, para que fossem umas mensagens terapêuticas, de forma que Saul ficasse mais calmo, ficasse estável e ficasse também com um autocontrole, de forma a poder ter sanidade, sobriedade, prudência, zelo, para poder exercer as suas funções como rei. Saul autoriza os seus servos, e eles então vão para a casa de Jesse, pedem para que Jesse autorizasse que seu filho Davi fosse tocar harpa a Saul. Esta é a primeira vez que Saul conhece Davi. Quando Davi toca a harpa para Saul, Saul fica mais calmo e aquele mau espírito que atormentava Saul sai de Saul. Isso fez com que Saul se afeiçoasse a Davi. A segunda vez que Saul conhece Davi é quando o seu pai Jesse, pai de Davi, Jesse, envia Davi para que ele fosse até o acampamento dos israelitas, onde se encontravam os seus primeiros 3 filhos de Jesse, os irmãos mais velhos de Davi, para saber como eles estavam, para levar-lhes provisão e também para saber se eles precisavam de algo mais. Davi, quando chega lá, encontra um caos instalado, porque existia um guerrilheiro tão forte, tão alto, de uma estatura incomum, chamado Golias, que já há 40 dias atormentava os israelitas, convidando a que eles indicassem o mais forte deles para poder guerrear com ele. Se ele, o Golias, vencesse, então os filisteus iriam escravizar os israelitas, mas do contrário, se este guerreiro da parte dos israelitas vencesse a Golias, então os israelitas iriam escravizar aos filisteus. Davi, quando chega lá, encontra esse caos, encontra todo o ambiente conturbado, encontra um medo instalado, e Davi procura saber o que ali se passava. Então, revelam a Davi que se houvesse um israelita que tivesse a coragem de enfrentar a Golias e vencesse, o rei iria lhe dar a sua filha como esposa, iria lhe dar riquezas, iria isentar a sua casa de pagar o imposto. Então Davi, pelo Espírito de Deus que já agia em Davi, Davi diz: que é esse incircunciso que vem a amaldiçoar o nosso Deus? Então ele se oferece a poder enfrentar a Golias. E através da revolta e fé, Davi rejeita toda uma armadura de soldado, de guerreiro, e ele somente faz ao ataque a Golias somente movido pela fé, somente movido pelo poder do nome de Cristo, somente levando pedras lisas, levando a sua vara como pastor e levando um alforje. E ele, movido pela fé, revolta
ele atira uma pedra e acerta através dessa pedra com a funda que ele levava, acerta no fronte da cabeça do guerreiro Golias. Golias tomba e então Davi pega a espada de Golias e corta a cabeça de Golias. Saul, ao ver esse ato heróico, pergunta ao seu general chamado Abner: de que é esse filho? E Abner, não sabendo de quem era, quando Davi volta vitorioso da guerra, então Abner leva Davi até a Saul e Saul pergunta agora a Davi pessoalmente, diretamente: de que és tu filho? Davi responde a Saul que eu sou filho do teu servo Jesse de Belém. E foi aqui que nós terminamos o estudo da aula anterior. E queremos agora dar continuidade. Onde termina esse estudo foi no final do capítulo 17. Nós queremos agora dar continuidade no início do capítulo 18. Mas antes de nós entrarmos, importa nós fazermos uma ligação entre esta aula de ministração da palavra e aquilo que foi a liturgia no último culto, no domingo, no Ministério Evangélico, Revelação da Palavra, que teve como sustento a oração sacerdotal que está a guiar o culto, a meditação, a reflexão, a liturgia da igreja em toda esta semana. E nós queremos dali extrair o primeiro parágrafo, que é precisamente a doxologia. Nós queremos ali ver como é que Deus se revelou para nós naquele estudo teológico e qual é esse caráter que importa aqui transmitir para que nós possamos estar ligados ao Senhor, possamos entrar em espírito e possamos perceber como é que Deus, então, vai se revelar para nós ao longo de todo o estudo de hoje. E no primeiro parágrafo, Deus apresenta-se para nós como sendo testemunho verdadeiro, como sendo testemunho fiel, como sendo aquele que veio para poder testemunhar com fidelidade a Deus, como sendo aquele que representa a imagem exata do caráter de Deus. Então, o que isto significa para nós? Para nós isso significa que Cristo é aquele que com fidelidade veio para instaurar o reino de Deus. Como base bíblica para nós podermos fundamentar esta designação de Cristo como sendo testemunha fiel, nós vamos olhar para o Evangelho segundo João, capítulo 18, versículos 36 a 38. O que lá ocorreu? Ali nós temos que Cristo é levado para Pilatos. Pilatos como sendo governador romano, Pilatos é levado pelos príncipes judeus para que Pilatos pudesse julgar a Cristo. Quando Cristo é levado para Pilatos e inicia-se a conversa, inicia o questionamento, inicia o julgamento de Pilatos para Cristo, Pilatos inicia olhando para Cristo e perguntando a Cristo: tu és rei dos judeus? E Cristo responde a Pilatos com outra pergunta, dizendo: és tu quem o dizes ou dizes por intermédio daqueles que te convidaram, ou te sugeriram, ou te convenceram a me julgar? Pilatos responde a Cristo dizendo que eu não sou judeu. Quem me trouxe até aqui foram os teus irmãos. Então, que mal tu fizeste para eles? E Cristo então responde, fundamentando a sua defesa, do seguinte modo, dizendo que o meu reino não é deste mundo. O meu reino é celestial. Porque o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos iriam impedir com que eu viesse ser julgado, com que eu estivesse aqui sentado e estivesse a ter este diálogo contigo. Mas quem me enviou, que foi o próprio Deus, enviou-me para que eu pudesse vir testemunhar a verdade. Ouvir a minha verdade, somente ouvirá a minha verdade quem também andar pela verdade. Pilatos, ao ouvir isso, então pergunta a Cristo: que é a verdade?
Qual é essa verdade? Então, quando Pilatos pergunta isso a Cristo, que é a verdade, Pilatos, ele dá as costas e sai-se daquela sala de julgamento e dirige-se então aos judeus. E ele pergunta aos judeus: eu não encontrei dano, não encontrei causa, não encontrei motivo algum para poder condenar a esse homem. Ora, é a altura da Páscoa e nessas épocas sempre soltamos alguém. Quem é que vocês querem que eu solte? Solto o príncipe dos judeus, o rei dos judeus? E os judeus respondem: solta Barabás, sendo Barabás um salteador. O que isto significa? Significa que nós vemos Cristo, ele a dizer que o reino dele não é deste mundo. Que o reino dele é espiritual, significa que o reino dele é somente reservado àqueles que o recebem e o guardam no seu interior, no seu coração, porque não é um reino deste mundo físico, deste mundo exterior. Segundo aspecto é que ele diz que o meu reino é celestial. O que significa que o reino dele é celestial? Significa que o reino dele é justo, é perfeito e é perpétuo. Quando Pilatos pergunta a Cristo: tu és rei dos judeus? Cristo responde para Pilatos dizendo que: és tu quem o dizes ou são os outros? E Pilatos diz que eu não sou judeu. Mas o que tu fizeste a eles? É quando Cristo então responde-lhes que o meu reino não é deste mundo. Então, ele veio para testemunhar a verdade. E Pilatos, ao ouvir a verdade, qual é a verdade? Que ele é o rei sim, mas o reino dele não é deste mundo. Então ele assim disse, assume-se como sendo aquele que veio para testemunhar o Pai. Para ser a testemunha exata e fiel do Pai. E ele dizendo que esta é a verdade que eu vim para testemunhar, ele diz: somente receberão essa verdade aqueles que andarem na verdade. Então, isto é o que nós trazemos como sendo a face do Senhor que se revelou para nós nesse estudo, que Ele é testemunho da verdade, Ele é testemunho fiel. Quando nós vemos aqui no nosso estudo, quando nós falamos do testemunho fiel, é que nós vamos ver que há um momento em que é selado uma aliança verdadeira. Há uma aliança que foi falsa entre Davi e Saul, e há uma aliança que foi verdadeira entre Jonatas e Davi. E nesta aliança verdadeira entre Jonatas e Davi, eles, para selar essa aliança, eles juraram e chamaram a Deus para que fosse testemunho daquela aliança entre Jonatas e Davi. É daqui que nós então extraímos Deus como sendo testemunho da verdade, como sendo testemunho fiel desta aliança verdadeira entre Jonatas e Davi, que os dois, para poderem assegurar que iriam cumprir, que estavam amarrados com essa aliança, eles não se apegaram em papel, não se apegaram em contrato escrito, mas se apegaram na palavra que um depositou no outro, e essa palavra foi selada quando eles juraram, convidando para que Deus pudesse ser testemunho fiel daquela aliança verdadeira entre Jonatas e Davi. É daqui que nós nos inspiramos que o Senhor então se revelou esta faceta, este caráter, este atributo como sendo testemunho verdadeiro, testemunho fiel. O que nós vemos aqui logo no início do nosso estudo? No capítulo 18, versículo número 1. Nós vemos que a palavra de Deus diz que é agora Davi já tem vencido a Golias, e Davi agora volta com a cabeça de Golias em mão para junto aos israelitas. Dirigindo-se Davi para os israelitas, diz a palavra de Deus que Jonatas, ao olhar, testemunhar
acompanhar a revolta, a fé, a fidelidade de Davi, Jonatas recebe Davi com amor. Um amor que foi expresso. Pois a palavra de Deus diz em 1 Samuel capítulo 18, versículo número 3, que Saul amou a Davi como ele amou a si próprio. Saul olha para Davi como sendo o seu alter ego, como sendo o seu outro eu. Então nós vemos aqui um amor agape que é demonstrado num gesto, que foi não só um gesto simbólico, mas foi um gesto que também demonstrou reverência, honra e respeito de Saul para com Davi. O que Saul faz com Davi? Saul recebe Davi com honras como? Saul despoja-se das suas vestes reais como sendo filho do rei. Então Jonatas retira o seu manto, retira o seu capacete, retira a sua espada, retira a sua couraça e entrega todos esses instrumentos para Davi. Isto é, Saul entrega a sua coroa para Davi. Jonatas, que era sucessor de Saul, ele vê em Davi como sendo aquele que era o depositário fiel, justo e verdadeiro do trono. Então, neste ato de Jonatas para com Davi, neste gesto de Jonatas para com Davi, como demonstrativo do amor que Jonatas tinha para com Davi, fez com que se iniciasse uma relação mais perfeita do que aquela relação que existiu antes entre Davi e Saul, que está registrada em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 21, que lá diz que Saul se afeiçoou de Davi. Diferentemente de agora que Jonatas ama a Davi como ama a si próprio. Qual é a diferença entre um e outro? Em 1 Samuel 16, 21, Jonatas se afeiçoa a Davi pelo fato de Davi ter lhe liberto daquele mau espírito que lhe atormentava através do toque da harpa. E então, para que Saul pudesse vivenciar, pudesse beneficiar de Davi, Saul então convida a Davi para que fosse seu escudeiro, para que ficasse sempre junto e perto dele. Mas diferentemente de Jonatas, que em 1 Samuel 18:3, ele ama Davi mais do que a si próprio, a ponto dele se retirar, despojar as suas próprias vestes, ficar nu, não ter vergonha alguma da sua vulnerabilidade, mas poder transferir as vestes reais que ele tinha como sucessor, como filho do rei, e poder vestir aquelas mesmas vestes ao Davi. Como ato sucessório, sucessivo a isso, nós vemos que também, quando entra Davi aqui junto ao povo, por causa do seu ato heróico, o povo também recebe Davi com aplausos, com cânticos, com danças, em que nós vimos crianças e mulheres que começam a celebrar a vitória de Davi, começam a cantar o coro. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Isto é, o povo está a comparar Saul e Davi, dizendo que um Davi está para 10 Saul. Dizendo que se Saul matou 1000 filisteus, Davi matou 10.000 filisteus. E Saul, quando ouve isso, quando ouve essa comparação, Saul diz assim: se eles preferem a Davi do que a mim, então só falta agora eles tirarem a minha coroa e darem a Davi. Então Saul começa então a fazer comparações. Isto é, primeiro vê o seu próprio filho a dar as suas vestes reais a Davi, depois vê o próprio povo também agora a celebrar o ato de Davi e também a dar as honras
de rei, a confirmar que o poder de Deus estava em Davi e não em Saul. Esses dois motivos fizeram com que Saul tivesse ciúmes de Davi. Então, quando inicia este ciúme de Saul com Davi, diz a palavra de Deus que aquele mau espírito, Deus envia aquele mau espírito para que aquele mau espírito atormentasse a Saul. Quando aquele mau espírito atormenta a Saul, Davi mais uma vez está lá e começa a tocar a harpa. Enquanto Davi toca a harpa para acalmar a Saul, Saul está com uma mão numa lança. Ele segura essa lança e atira em direção a Davi para cravar Davi na parede. Só que Davi, como estava agora vigilante com Saul, Davi esquiva por 2 vezes essa lança e então Saul começa agora a temer a Davi. Diz-nos a palavra de Deus que, se nós olharmos para o livro na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, diz lá a palavra de Deus quando se refere sobre a necessidade do cristão poder se preparar para lidar com as guerras espirituais, dizendo que essas guerras espirituais não são guerras contra o corpo, nem contra o sangue, mas são guerras contra o espírito que reveste essas mesmas pessoas. Então, o apóstolo Paulo trata por descrever quais são essas peças da armadura de Deus. E ele se refere a 6 peças. Ele fala do capacete da salvação, ele fala do escudo de defesa, ele fala da espada da palavra de Deus, ele fala da couraça da justiça, ele fala da armadura de Deus e ele fala das sandálias da justiça. Após essas 6 peças da armadura de Deus, no versículo número 18 do capítulo 6 do livro de Efésios, ele se refere à oração, dizendo que a oração deve ser uma oração em espírito e não uma oração em carne. E deve ser uma oração que é acompanhada pela vigilância. O que sugere essa vigilância? Sugere que é uma oração em espírito tal que nós também possamos escutar aquilo que nós estamos a orar e também possamos compreender aquilo que nós estamos a dizer em oração que é guiada pelo Espírito. Desta forma, o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 de Coríntios, capítulo 2, versículos 12, 14, ou melhor, 14, 15. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Ali o apóstolo Paulo fala sobre a importância de nós estarmos em espírito, dizendo que o espírito discerne as coisas do espírito. O que isto acontece? Por que nós estamos a querer dizer isso? É que inicia o ciúme de Saul para com Davi, mas Davi agora já está atento a Saul. Por quê? Porque Davi vai observando que Saul começa a ter ciúmes para consigo. Começa então Davi, a liderar algumas forças, algumas expedições militares, e Davi começa então a vencer posições militares. Davi começa agora a agir como um guerreiro, porque ele agora, através desta aliança com Saul, ele então passa a marchar com Saul. Enquanto Davi vai vencendo posições, vai aumentando a popularidade e o poder de Davi, o povo vai reconhecendo, os próprios servos de Saul vão reconhecendo que Davi era usado por Deus. Enquanto isso vai acontecendo, Saul vai crescendo em ciúmes e Saul vai começando agora a conjecturar uma forma de matar a Davi. E o que então Saul faz? O que Saul pensa? O que Saul
projeta para poder matar a Davi. Pensa Saul assim, que eu não posso matar a Davi com as minhas próprias mãos, porque todas as pessoas irão ver. Então, devo eu pensar numa forma de convencer a Davi para que ele, como é um guerreiro, para que ele possa ir à frente das tropas, das forças, dos militares, para poder liderar as expedições e nessas pelejas ele possa ser ferido e morto pelos filisteus. Nós vemos que aqui o próprio Saul se esquece que ele já tinha prometido que quem vencesse a Golias, ele iria dar o quê? Iria dar a sua filha como esposa, iria dar riquezas, iria isentar de pagamento de impostos. Diz a palavra de Deus que o diabo é o pai da mentira, tal como o livro, o Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 48, 44 e 45. O que lá nós vemos? Nós vemos que Cristo está a fazer a defesa do Evangelho, em que nós temos aqui judeus, eles fariseus, eles a questionarem a Cristo, dizendo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E depois eles dizem que, como é que tu dizes que tu conheces a verdade, tu vens ao Pai, se nós só temos um Pai que é Abraão? Então Cristo responde a ele dizendo que se vocês realmente tivessem fé e crescem em Abraão, vocês iriam aceitar e crer que eu sou enviado pelo Pai, eu sou enviado por Deus. E eles continuam arrebatando. Então, quando Cristo, por fim, diz que vocês preferem confiar em Satanás, que é o pai da mentira, que conjecturou a mentira desde a fundação dos mundos, quando o diabo se rebelou contra o próprio Deus e ele foi expulso e arrastou consigo a terça parte. Então, para vocês é mais fácil acreditarem numa mentira do que acreditarem numa verdade. Porque se acreditassem em verdade, iriam crer em mim, e se crescem em mim, então vocês seriam libertos. Então, nós vemos que Saul o que faz? Saul já se esqueceu que tinha prometido que aquele que vencesse a Golias iria dar a sua filha como esposa, mas ele agora já tem outro motivo, que já não é para honrar aquilo que ele tinha prometido para quem vencesse a Golias, mas que ele agora tem um motivo de querer dar uma filha a Davi para que Davi pudesse liderar as expedições e depois dali Davi pudesse ser ferido e morto pelos filisteus. Então Saul promete a Davi a sua esposa chamada Meriabe, a sua filha mais velha. Quando Saul promete a Davi como esposa a sua filha mais velha chamada Meriabe, Davi responde a Saul dizendo: quem eu sou? Que tem a minha família para poder merecer ser família do rei? Então, Saul, quando chega aqueles dias que deveria cumprir esta promessa, Saul, ao invés de dar, prometendo ou cumprindo a sua promessa, porque ele é pai da mentira, porque ele é instigado pelo pai da mentira, que é o próprio Satanás, ele, ao invés de dar a sua filha Meriabe, que havia prometido a Davi, dá a sua filha Meriabe a um outro homem chamado Adriel. É ato sucessivo. Ouve Saul dizer que a sua filha mais nova, chamada Mical, amava a Davi. Então, Davi manda os seus mensageiros irem informar a Davi que ele dava a sua filha Mical a Davi como esposa. E Davi responde a esses mensageiros de Saul da seguinte forma: conhecer a Saul. E Saul responde da seguinte forma, dizendo que eu não quero um dote da parte pela sua riqueza, mas seja somente para poder cumprir aquilo que é necessidade de haver um dote. Então que seja um dote que esteja ao alcance de Davi,
que Davi possa dar 100 prepúcios de filisteus. E leva os mensageiros mais uma vez essa resposta para Davi. E Davi, recebendo essa resposta, Davi agora entende que é um dote que está ao seu alcance. Davi arma homens, leva esses homens até uma expedição e Davi lá consegue vencer essa expedição. Ao invés de 100, Davi então recolhe 200 prepúcios de filisteus e Davi manda esses 200 prepúcios de filisteus para Saul. E Saul então agora dá a sua filha Mical como esposa para Davi. Quando assim sucede, nós vemos que continua o ciúme de Saul a Davi, continua a perseguição de Saul a Davi, porque ainda assim Davi continuou a vencer, a liderar posições com a graça, com a mão de Deus impondo-se sobre ele, dano algum acontecia a Davi e Davi crescia de altar em altar, de guerra em guerra. Nós temos a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus capítulo 17, versículos 17 a 21, que lá consta que aquilo que é o espírito de um verdadeiro servo. Então nós vemos se por um lado Saul ele engendrava qualquer maquinação, desde mentiras, pois ele estava sob instrução como um instrumento de Satanás, que é o pai da própria mentira. Ele de forma alguma conseguia pôr a sua mão sobre Davi. Ele continuou a conjecturar mentiras, ele até se esquecendo de promessas que havia feito e assim não as cumpria. Então, nós vemos que Davi, então, casa Mical. Saul agora pensa que já é mais fácil pegar a Davi, pois este já casou com a sua filha. O que faz então Saul agora? Ele convoca o seu filho Jonatas, convoca juntamente aos seus servos e ele revela-lhes o plano de tirar a vida de Davi. Quando Jonatas toma conhecimento disto, Jonatas sai e vai ao encontro de Davi e diz para que Davi fosse se esconder num certo local por alguns dias, porque o seu pai queria tirar-lhe a vida. Saul mais uma vez já é atormentado por um mau espírito e Davi, solícito, vai até junto a Saul e começa então a tocar a harpa. E quando toca a harpa, Saul, ao invés de ficar liberto, Saul está com uma mão a sua lança e mais uma vez pega a lança e lança em direção a Davi e Davi mais uma vez se esquiva dessa lança. É desta razão, deste motivo que agora, mais uma vez, Davi se refugia de Saul. Jonatas, ao ouvir do plano do pai de matar a Davi, Jonatas vai alertar a Davi que Davi corria perigo e então Jonatas manda com que os seus homens fossem capturar Davi agora na sua casa, onde Davi vivia com a sua filha chamada Mical. Quando os soldados de Saul chegam à casa ou aproximam-se à casa de Mical, é agora a própria Mical quem é usada pelo próprio Deus para proteger a Davi. O que faz Mical, esposa de Davi, filha de Saul? Ela diz a Davi que Davi corria perigo. E ela alerta a que Davi pudesse se vestir para que ele pudesse escapulir, para que não fosse morto pelo seu pai. Então, a própria Mical, ela ajuda Davi a descer pela janela e quando chegam os homens do seu pai Saul, Mical responde que
Davi era doente, estava incomodado, estava de cama. Então os soldados de Saul vão da casa de Davi, após receberem este recado de Saul, de que Davi era doente, elas voltam para dar essa resposta a seu pai Saul. Nisto, Mical estava a fazer com que tempo passasse para que Davi pudesse se refugiar o máximo possível. Soldados de Saul, quando chegam, dão essa informação a Saul. Saul diz que, ainda assim, doente como ele está, tragam-no até mim, porque eu exijo a sua presença aqui. Quando chegam lá, Mical então disfarça a cama como se Davi estivesse ali a dormir doente, coloca na cama, no lugar de Davi, coloca ídolos da sua família, coloca deusinhos domésticos, cobre-os e depois coloca na parte da cabeceira, coloca lá pele de cabrito. E então os homens de Saul, ao entrarem, eles agora insistem que queriam tocar, segurar a Davi, e quando entram, então eles destapam e veem que Davi não lá se encontrava. Jonatas agora pergunta à sua filha Mical: por que tu fizeste isso? E ela responde que eu fiz isso porque Davi me ameaçou, dizendo que iria matar-me. É interessante notar que essa forma como age Mical, frustrando os planos de Satanás, que agia por intermédio de Jonatas, para poder pôr a sua mão sobre Davi, foi a mesma forma como Deus frustrou os planos de Satanás, quando Satanás, através do faraó, queria matar a Moisés. Como? Quando ele exala um decreto a dizer que tinha que se matar todas as parturientes, e as parturientes queria matar todos os bebês que nascessem de mães judaicas, e as parturientes desobedecendo essa instrução do faraó. O faraó agora faz outro decreto determinando com que todos os bebês do sexo masculino fossem lançados para o rio Nilo. É a própria mãe de Moisés, chamada Joquebede, quem coloca Moisés, ainda bebê, num junco, betuma esse junco e coloca esse junco bem ali no rio Nilo. É quando desce a própria filha do faraó para banhar, juntamente com as suas amas, e ela vê ali um junco, chama até si e vê o choro do bebê, que era Moisés, e ela se afeiçoa com o choro do bebê, que é Moisés, e ela então chama para si esse bebê, dizendo que ela iria cuidar desse bebê. Nós vemos esse plano frustrado de Satanás, através da filha de Faraó, no livro de Êxodo, capítulo 2, versículos 6 até 10. Essa mesma forma Deus agora usa para que a própria filha de Saul também pudesse frustrar os planos de Saul. Em ato sucessivo, nós vemos que agora Davi, ele estando em perigo, Davi agora se refugia. Davi, ao se refugiar agora, por estar em perigo, ele aparta-se dali e vai para a região de Ramá. Davi vai até Naiob, vai até Ramá, vai se encontrar com o profeta Samuel e conta ao profeta Samuel tudo quanto estava a acontecer. O quanto ele corria perigo de vida, movido pelo ciúme de Saul. Porque Samuel conhecia o temperamento de Saul, Samuel então leva junto Davi e eles movem-se para a terra de Naiob. Quando chegam lá em Naiob, eles juntam-se a outros profetas que lá se encontravam, eles então começam em orações, começam então a estarem em atividades proféticas. Ouve então Saul dizer que Davi, que ele portanto procura, refugiou-se e encontra-se agora em Ramá. Então Saul envia seus emissários mais uma vez para irem agora capturar a Davi que está em Ramá. Quando chegam os emissários de Saul lá junto a
Davi, enquanto que Davi está juntamente com o profeta Samuel e outros profetas a profetizar. Os emissários de Saul, ao invés de conseguirem pôr a mão em Davi, deterem a Davi, arrastarem a Davi, amolestarem a Davi e levarem Davi até a Saul. De contrário, por causa da transe profética, os emissários de Saul começam a profetizar. Isto é, eles são envolvidos pelo poder de Deus, pela graça de Deus, que eles então são ali convertidos, seus corações já amolecem, eles perdem a força de poderem agir com dolo. Saul, ouvindo dizer isso, envia outros homens ainda mais fortes no outro contingente para que eles pudessem então cumprir a sua ordem. Mais uma vez, esse segundo contingente, chegado lá, eles também são arrebatados por aquela transe profética e ao invés deles terem a mão dura, o coração endurecido, eles também são levados para aquela êxtase profética e eles também começam a profetizar. Saul, ouvindo dizer, manda os terceiros homens, acontece a mesma coisa, até que o próprio Saul, ele decide ir ele pessoalmente para ir pôr a mão sobre Davi. Chega agora Saul lá em Naiot, aproxima-se aos profetas, ao invés dele conseguir segurar em Davi como era a sua intenção, também Saul também entra em transe profética. Saul então despe-se as suas vestes reais. Saul fica de tronco nu e Saul ficou ali durante 2 dias em transe profética. De forma que passam outras pessoas e dizem, ao olhar e reconhecerem que aquele era o rei Saul, eles dizem que também Saul está entre os profetas. A este ponto, Davi, vendo que já estava em perigo e que ali já não era local onde ele poderia permanecer mais muito tempo, Davi então decide escapar-se dali. E Davi sai daquele ponto e refugia-se num outro ponto. Davi vai ao encontro de Jonatas, seu amigo, e ao encontrar-se com Jonatas, Davi então diz a Jonatas, confessando a Jonatas, mostrando o seu desgosto, o seu cansaço, o seu desagrado, a sua insatisfação e a sua tristeza pela forma como o pai de Jonatas o perseguia, Saul. Então Davi diz a Jonatas, por que é que o teu pai me quer tirar a vida? Eu sei que o meu pai assim age porque ele tem ciúmes de ti ou da nossa amizade, da amizade entre eu e tu, Jonatas, filho dele. Então, eu não sei que mal eu fiz para o teu pai, por tudo quanto eu faço para o teu pai é lhe servir com fidelidade. Então, Davi diz a Jonatas o seguinte, eu já não me sinto seguro junto a teu pai. E aproxima-se os dias de lua nova e há de ser que eu serei obrigado a ter que estar junto a teu pai. Mas eu prefiro ficar distante. Então, te peço que tu possas dizer a teu pai que eu não pude estar na refeição de lua nova porque tive que ir até Belém, para a terra dos meus pais, a chamada ou a convite do meu irmão para que lá possamos oferecer sacrifícios. Então Jonatas, quando ouve isso de Davi, Jonatas garante que vai levar esse recado a Davi e Jonatas também diz a Davi que aquilo era de comum acordo para que efetivamente Davi pudesse permanecer naquele lugar em secreto, pudesse fugir dali e fosse para aquele mesmo sítio onde ele havia fugido antes, pois lá ele estaria em mais segurança do que lá na casa do seu pai. Então Jonatas dá uma instrução a Davi da seguinte forma, dizendo que eu irei para ir convencer ao meu pai, de forma que ele não possa fazer-te mal algum. Mas, dependendo da resposta que eu for a ter do meu pai, se o meu pai, ele aceitar perdoar-te, então eu irei vir
com um servo, irei lançar 3 flechas e irei mandar o jovem para vir buscar as 3 flechas. E quando tu me ouvires a dizer que a flecha está para o lado de cá, então significará que tu poderás vir em paz, pois Deus terá preparado e o caminho estará livre para voltar. Mas se eu disser ao jovem que a flecha estará para o lado de lá, então significa que tu não estás em segurança para voltar para a casa do meu pai, e aí tu poderás ir em paz. Então Davi, concordando com Jonatas, Davi afasta-se para aquele local que somente eles dois conheciam, um local secreto. Eles fazem ali um juramento entre os dois de aliança. E Jonatas então volta para o seu pai. Jonatas, quando está lá junto ao seu pai, é chegado o dia de lua nova, então é o momento de irem para a refeição. Então, o rei Saul vê que ao lado dele está Abner, que era aquele general de sua confiança. Depois o lugar de Davi estava vago e depois estava o seu filho Jonatas. E, porque foi o primeiro dia, Saul não estranhou a ausência de Davi, porque pensou Saul que talvez Davi estivesse impuro. Por esse motivo é que Davi não havia se feito para a mesa de refeição. Vem o dia seguinte, o segundo dia de celebração de lua nova. Mais uma vez, Saul nota a ausência de Davi. Então Saul agora pergunta ao seu filho Jonatas: onde é que está o filho de Jesse? Então Jonatas responde que o filho de Jesse está em Belém, em casa do seu pai, a convite do seu irmão, que o chamou para que eles pudessem oferecer holocausto. Saul, não acolhendo as palavras de seu filho Jonatas, percebendo que o seu filho Jonatas está agora a cobertar ao seu amigo Davi, Saul é apegado por uma fúria. Saul pega na lança e atira a lança para o próprio filho Jonatas. O próprio filho Jonatas esquiva-se e depois Saul chama ao seu filho de uma prostituta. Tu não terás proteção nenhuma enquanto Davi for vivo, pois nem o teu reinado enquanto meu sucessor estará em segurança. Jonatas se sente tão ofendido por aquelas palavras do pai, por o seu pai não perdoar ao Davi e por o seu pai também querer tirar a sua própria vida. Então, Jonatas levanta-se dali, triste, e parte para aquele lugar onde Davi havia se escondido, levando um dos moços de sua casa. Saul chega àquele ponto, atira uma flecha para aquele ponto onde estava Davi e envia um moço para ir buscar aquela flecha. O moço, quando vai buscar aquela flecha, Jonatas então grita para o moço dizendo que a flecha está para o lado de lá. E o moço, não entendendo o que aquilo significava, o moço regressa com a flecha. E Jonatas então entrega ao moço as suas armas e diz para o moço adiantar para a cidade. Quando o moço adianta até a cidade, então fica somente Jonatas e Davi. Davi então sai do seu esconderijo e eles encontram-se, e eles abraçam, e eles então começam a chorar um para o outro. Enquanto eles choram um para com o outro, então Jonatas, ele diz para Davi que era seguro, ou melhor, que Davi dali fugisse e que Davi fosse em paz e que Deus estivesse com ele, porque ele estaria em melhor segurança estando longe da casa de seu pai. Para terminar, nós queremos trazer 4 bases bíblicas que vão nos ajudar a compreender esta parte final. A primeira destas é sobre o servo. O que acontece? Acontece que nós vemos em Davi um servo fiel. E Davi, como um servo fiel, com licença, Davi como um servo fiel, Jonatas defende, dizendo que não via o motivo, a causa de seu pai Saul ter tanto ódio por alguém
que era muito servo a seu, era obediente, era fiel assim como Davi. Este modelo de servo de Davi é o modelo de servo que o próprio Cristo se fez, ensinou aos discípulos e demonstrou em como os discípulos, seus verdadeiros discípulos, também deveriam fazê-lo. Nós temos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículo 28, que Cristo diz que o servo é aquele que não vem para ser servido, mas vem para dar a sua vida para poder servir as outras pessoas. Então nós vimos que Jonas, quando vai defender a inocência de Davi junto ao seu pai Saul, ele diz, por palavras próprias, que Davi era alguém que arriscava a sua própria vida para poder servir e poder beneficiar ao próprio Saul. Nós ainda temos que olhar para este modelo de servo perfeito, que é o próprio Cristo. Nós vemos também uma tipificação deste servo, é Obed. Obed, que é aquele profeta que na época de Jezabel, que ela começou a perseguir os profetas de Deus, começa a matar os profetas de Deus. Obed é aquele que arriscou a própria vida quando ele teve a iniciativa de esconder 100 profetas. Eles estavam a ser mortos muitos profetas, ele mesmo está no serviço do rei, ele esconde 100 profetas, arriscando a sua própria vida, arriscando a fúria da própria Jezabel, que tinha a coragem de matar profetas. Ele esconde 100 profetas, e enquanto esconde esses 100 profetas, ele alimenta esses profetas de pão e de água. Dizem os eruditos e os teólogos que este servo chamado Obed, que é uma palavra que em hebraico significa servo. Nós temos Obed como sendo avô de Davi, pai de Jesse, filho de Boaz e de Ruth. Nós temos este profeta Obed que, ao arriscar a sua própria vida, ele foi capaz até de contrair dívidas para poder assegurar com que os 100 profetas de Deus não fossem tocados. Isso de acordo com o livro 1 de Reis, capítulo 18, versículos 1 até 4. Em ato sucessivo, depois este profeta Obed morre, então a sua esposa viúva agora, que tinha 2 filhos órfãos, ela se vê endividada. E o seu credor vai cobrar a dívida do esposo, que agora já é morto, vai cobrar a viúva, e a viúva não tem nada para poder devolver a dívida que o seu marido contraiu. O que faz a sua esposa, agora viúva? Ela procura o profeta de então, que era Eliseu, e ela apresenta-se a Eliseu como sendo a viúva, a esposa do profeta Obed, dizendo a ela que eu sou esposa do teu servo, e o teu servo, eu sou uma mulher endividada, e o meu credor veio para poder levar como garantia a hipoteca, e ela quer levar os meus 2 únicos filhos que eu tenho como seus escravos. Então ajuda-me, porque eu não tenho nada para dar a esse credor. O profeta Eliseu diz então a essa mulher, a essa viúva, perguntando o que ela tinha em casa. Ela diz que eu não tenho nada em casa, tenho somente 2 vasilhas. Ela diz, então procura vasilhas na tua vizinhança. Vai pedir emprestado tantas vasilhas, tanto quanto tu puderes acumular. Segura todas essas vasilhas, entra no interior da sua casa, fecha as portas, que então irá Deus prover a sua graça. A mulher recolhe vasilhas, entra no interior da sua casa, e então Deus começa a encher, através da sua providência, todas aquelas vasilhas com o azeite, com a unção do Espírito Santo. O azeite enche todas as vasilhas, o azeite somente para de descer sobre as vasilhas quando foi a última vasilha que tinha disponível. E assim para o azeite de descer e de encher aquelas vasilhas. Ora, aquele azeite que aquela mulher pobre, viúva, que endividou a dívida do seu marido, Obed,
e que agora tem a cabeça à porta o seu credor que exige os seus filhos como hipoteca para levar como escravos, ela agora, através do seu ato de fé, da crença na palavra de Deus, através da instrução do profeta Eliseu, ela agora tem provisão, tem recurso, que é o azeite, suficiente para não só pagar o crédito, a dívida que tinha com o seu credor, mas também para poder suprir todas as necessidades, tanto da viúva, bem como dos seus 2 filhos. Nós encontramos também sobre o próprio rei Saul a entrar em transe profética, a amolecer o coração e até a ficar 2 dias lá, em 1 Samuel, capítulo 19, versículo número 18. Tendo chegado a esta parte, termina o momento da exposição do estudo de hoje, tanto da narrativa bíblica, bem como das bases bíblicas que suportam esse estudo, e abre-se agora um momento para a colocação de questões, de sugestões, para tornar o nosso estudo mais integrado e também mais inclusivo, assim que é. Muito obrigado. Estimados irmãos, a paz. Estou muito abençoado pela aula de hoje. A aula de hoje fala muito de perseverança, de vigia, de orar muito, principalmente quando estamos diante de tentações, porque Satã, ele sempre nos irá, ainda que estejamos a nos sentir que estamos nas últimas tentações, ele ainda irá atirar outras lanças só para nos acabar conosco, nos matar, nos desviar daquilo que é o caminho de Deus. Porém, quando nós perseverarmos na fé, é o próprio Deus que no meio daquela provação, daquela turbulência, daquele momento de dor, irá nos enviar pessoas segundo o seu coração, como Deus enviou ao Davi, Jonatas para o apoiar. Pessoas que surgiram na caminhada de Davi para o ajudarem a atravessar este momento. Portanto, se nós estamos neste momento a atravessar qualquer situação, perseveremos, oremos, busquemos a Deus, busquemos o azeite, porque o azeite existe até hoje. Deus pode nos conceder o azeite para nós quitarmos aquilo que são dívidas que temos com os nossos credores. Portanto, para completar esta alegria, essa felicidade de hoje, irei tecer assim algumas questões. A primeira destas é: o que é hoje ser testemunha da verdade e qual é a verdade que devemos testemunhar ou defender? Hoje é possível ser como Cristo, estar no mundo e não ser do mundo, mas sim do reino de Deus? Se sim, como devemos o fazer? Quais são os passos a seguir para sermos do mundo, mas estarmos no mundo, não sermos pessoas do mundo? Estar no mundo e não ser do mundo, mas sim do reino de Deus. Qual é a diferença entre uma oração guiada pelo Espírito Santo e a outra guiada pela carne? Nos dias de hoje, o que é esquivar lanças do inimigo e como é que no dia a dia
dia a dia, podemos nos treinar de modo a estarmos aptos a esquivar destas mesmas lanças. Qual é a diferença entre as mentiras proferidas por Saul e as mentiras contadas pela sua filha para defender Saul? Para defender, Davi. O que é transprofético? O que é uma transprofética? E por que Deus propositou transprofético daqueles que desejavam fazer mal a Davi? Nestes 2 dias em que Saul ficou em transprofético, foi liberto do seu ciúme ou dos demônios que o atormentavam? Qual é o ensinamento por detrás da amizade de Jonatas e Davi? Como é que Deus revelou o seu justo juízo na história de Davi e Saul? Hoje, qual é o azeite que Deus nos concedeu para quitar nossas dívidas dos nossos credores? Para fechar, hoje, quem é o credor que ameaça escravizar a nós e os nossos filhos, e como ter direção para que o azeite do Senhor jorre em nossas vidas para vencer ou derrubar ou quitar essa dívida com o credor. Obrigado. Dúvidas, enviando pessoas, circunstâncias, eventos ao longo do nosso caminho que possam até nos confundir, parecendo como se fosse da vontade de Deus. Então nós temos que sempre buscar o discernimento do Senhor através da sua palavra, andando no caminho do Senhor, obedecendo a palavra de Deus, andando sempre no caminho da verdade, priorizando a salvação de todas as coisas, para que não possamos cair na ratoeira, nas artimanhas do inimigo. Segunda questão: hoje é possível ser como Cristo, que é estar no mundo e não ser do mundo, mas sim do reino de Deus? Se sim, como é que isso é possível? É possível sim estar no mundo e não ser do mundo, quando nós temos uma vida como separados, como pessoas que fomos chamados por Deus para quê? Para um reino que não é deste mundo, chamados por Deus para quê? Para sermos testemunhos dessa mesma verdade, como quando nós
priorizamos sempre um momento de separação. Ter uma vida separada é consagrar a nossa vida para a Deus. É não sujeitarmos os nossos membros, os nossos corpos, para que eles sejam instrumentos de Satanás. Mas nós guardarmos os nossos membros, o nosso corpo, para que ele possa ser consagrado, possa ser usado unicamente para servir e adorar a Deus. De forma a não vivermos no pecado, porque o mundo abomina o pecado, abomina a iniquidade, e quando nós somos separados, nós buscamos sempre buscarmos a presença, sempre fazermos cheios da palavra de Deus, sempre fazermos cheios do Espírito Santo, não como eremitas, mas não como ascetas, não como pessoas que vivem o ascetismo excêntrico, mas como pessoas que buscam a presença para depois irem agir em público. Mas quando agimos em público, quando vamos ao mundo, vamos com a consciência de que não somos do mundo, vamos para cumprir uma missão e depois devemos sempre voltar a separar-nos para podermos sempre fazermos cheios da presença do Senhor. E vivemos sempre neste sistema. Isto é, somos separados, não somos do mundo, mas vamos ao mundo para cumprir missões e depois regressamos sempre para mantermos-nos separados juntos à fonte. 3. Qual é a oração? Qual é a diferença entre uma oração guiada pelo Espírito Santo e uma oração guiada pela carne? A oração que é guiada pelo Espírito Santo é aquela oração que busca pelas coisas espirituais, que busca pelas coisas eternas, que busca pelas coisas do reino dos céus. Bem, a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que o resto das coisas vos virão por acréscimo. A nossa oração, quando é movida pelo Espírito, não é uma oração que busca por coisas que estão aqui na terra, por coisas que os nossos olhos alcançam, buscam desenfreadamente, que a nossa carne anseia ou que a nossa carne padece. Mas é uma oração que é guiada segundo a vontade do Espírito Santo. Então, quando nós buscamos conhecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, nós assim aprendemos sobre o caráter de Deus. Consequentemente, aprendemos sobre o reino de Deus. Consequentemente, isso molda a nossa oração para que seja uma oração que é guiada, impulsionada, inspirada pelo Espírito Santo, de forma a sempre podermos priorizar uma oração em espírito. Essa oração em espírito vai permitir que nós também vigiemos enquanto até estamos a orar, de forma que nós possamos ouvir, compreender e certificar se realmente aquilo que nós estamos a declarar é de fato da vontade do Senhor. Número 4. Nos dias de hoje, o que é esquivar lanças do inimigo e como é que no dia a dia podemos nos treinar para estarmos aptos a esquivar as mesmas lanças. Já falávamos de vigilância. Então, lanças do inimigo, o que são? As lanças do inimigo são aquelas pessoas que sorriem conosco. São aquelas circunstâncias que nos parecem sociais, normais. São aquelas coincidências que parecem boas, que até parecem coincidências da vontade do próprio Deus, mas que nós devemos não olhar como coincidências no plano terreno, material dos nossos olhos físicos, mas buscarmos sempre que seja segundo a vontade de Deus. Dessa forma, nós iremos então andar vigilantes, porque aquilo que aparentemente parece ser favorável, benéfico, social, adequado e que é aparentemente o que aguarda para nós, o que nós iremos herdar, nós devemos, no plano material, por assim dizer, devemos sempre vigiar para certificar se é ou não da vontade de Deus. Consequentemente, não vamos confundir aqueles que sorriem conosco, achar que quem sorri para nós ou quem é simpático conosco, efetivamente essa pessoa nos ama.
há duas coisas completamente diferentes. E assim não vamos ser pessoas que vamos nos mover pelos nossos sentimentos, pior pelos sentimentos do homem, porque não vamos assim confiar no homem, porque a palavra diz, maldito o homem que confia no outro homem. Número 5. Qual é a diferença entre as mentiras proferidas por Saul e a proferida por sua filha Mical? No caso de Saul, ele foi usado como instrumento de Satanás. No caso de Mical, foi usada como instrumento de Deus. No caso de Saul, foi usado como instrumento de Satanás para que ele pudesse aprisionar, pudesse irritar, pudesse retirar Davi do espírito, pudesse fazer com que Davi agisse pela carne, agisse pela ira, e Davi também entrasse naquele jogo, porque Saul era perturbado. Saul era um homem que estava a viver atormentado. Saul era um homem que vivia inseguro, com medo, vivia ansioso, vivia estressado, vivia preocupado. Então, ele transferia isso para as outras pessoas. E ele também queria causar digamos que, esse desconforto no próprio Davi. Ele queria de todas as formas magoar ao Davi, queria atingir a Davi, queria matar a Davi, queria tirar a vida do Davi. Então, ele de tudo fazia, movido por esse tormento, por esse mau espírito, como um instrumento de Satanás, para que pudesse também causar isso ao próprio Davi. Então, essa era a mentira de Saul. Ao passo que a mentira de Mical é usada como instrumento de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus, na sua providência, ele usa anjos, usa a igreja e usa até a natureza para poderem proteger os seus instrumentos. Mical foi usada por Deus para que ela protegesse a vida e a integridade do próprio Saul. Então agora nós vemos que, por um lado, Saul é usado como instrumento de Satanás, que é o pai da mentira. Mical é usada como instrumento de Deus, que agiu para defender ao próprio Davi, servo do Senhor. Número 6. O que é transe profética? E por que Deus propositou uma transe profética para aqueles que desejavam fazer mal a Davi? Uma transe profética é uma êxtase, é uma atmosfera, é um feeling. Uma transe profética é um estímulo. É algo que alcança e modifica os nossos sentimentos. Se alguém está com maus pensamentos, maus desígnios, vai para a igreja, vai para o culto, vai meditar a palavra de Deus enquanto está com fome, com sede, ansioso, doente, cansado, exausto. Então a pessoa vai com um sentimento negativo. Neste caso, nós temos que os homens de Saul são enviados por Saul, Saul que está com ciúmes, Saul que tem ódio, Saul que tem inveja, Saul que quer matar a Davi. Ele diz aos seus homens, vão capturar a Davi. Então eles são instigados com esse ódio de Saul para também irem capturar, deter, amolestar e arrastar Davi até a Saul. Então esse era o feeling, era o ódio que os homens de Saul levavam. E eles, quando chegam lá, precisamente encontram uma atmosfera completamente diferente. É uma atmosfera que está a ser dominada pela presença de Deus, pelos anjos de Deus, pelo Espírito de Deus, que estava ali a dominar naquele local. Por quê? Porque aqueles homens estavam inspirados pelo Espírito Santo, estavam a profetizar. Então, aquilo Deus propositou que aquilo ocorresse para poder converter aquele mau espírito que Saul transferiu para aqueles homens que ele enviou, para que eles viessem a respirar o quê? Respirar ódio e inveja, como Saul, quando ia atrás dos cristãos a querer entrar em Damasco, ia transpirar ódio. Então, esses homens também iam a transpirar ódio. Por quê? Porque eles levavam o quê? Este ódio, este ciúme, este rancor, esta inveja de Saul para com Davi. Então, Deus criou aquela transição, aquela atmosfera que mudou o coração daqueles homens. Eles lá chegaram, não tiveram força de tocar em Davi, mas de contrário, também começaram a profetizar, começaram a louvar a Deus,
começaram a adorar a Deus, começaram a orar, começaram, enfim, a estar ali como quem ia, não para fazer o mal, mas como quem ia para buscar e louvar a Deus. Número 7. Nestes dias, 2 dias que Saul esteve em transe profético, ele foi liberto do espírito que o atormentava. Saulo não foi liberto do espírito que o atormentava. Saul, enquanto esteve em transe profética, diz a palavra, e aqueles que passavam aqui, Saul, está entre os profetas. O fato de nós estarmos entre os profetas não faz de nós profetas. Tampouco pode assegurar que nós estejamos libertos, estejamos salvos. Isto é, você quando vai à igreja ou quando você está na igreja, não significa necessariamente que você é salvo. Por quê? Porque o reino, a salvação, é algo que não é deste mundo. O reino de Deus não é este reino. É um reino que é espiritual, é um reino que é celestial. Não obstante, Saul estar na presença dos profetas, ter profetizado, era por causa da transe profética daqueles homens que eram cheios da graça de Deus. Então, Saul, só durante aqueles 2 dias, que era para precisamente ele não tocar em Davi, que Saul ficou calmo, ficou com aquele espírito fora de si. Mas porque Saul não converteu o coração, não converteu o seu interior, quando Saul saiu da presença dos profetas, aquele mau espírito voltou novamente a entrar nele. Mesmo que aconteceu no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 6 e 7, onde nós vemos que Deus fala a Caim: Caim, converta-te, arrependa-te, muda o teu coração e dê um outro sacrifício, tenha uma outra disposição para me honrar, porque eu posso te perdoar, desde que tu te detenhas para controlar esse teu ego, que tem apego ao material, que escolhe aquilo que tem que dar a Deus, aquilo que tem que guardar para ti. Então muda o teu proceder, porque o diabo que conhece a tua inclinação para o pecado, ele está ali à porta a olhar para ti. Então, Caim, Saul, eles não quiseram mudar o coração, não quiseram se converter. É assim que Saul, quando sai da presença dos profetas, aquele mau espírito voltou ao atormentar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o diabo, ele procura sempre um templo para habitar. Então, quando ele liberta alguém, quando é libertado de alguém, ele vai procurar um outro templo, uma outra habitação, uma outra pessoa que não tenha a proteção do sangue de Cristo para lá habitar. E se aquela mesma pessoa voltar para o pecado, é aquele mau espírito que volta para aquela mesma pessoa. É o que aconteceu com o Saul. Saul continuou a ser atormentado por aquele espírito, não obstante ter estado 2 dias em transe profética. Número 8. E depois disso também nos faz lembrar, é importante trazer isto, Mateus capítulo 17, versículo 17 a 21, nós vemos que Cristo é levado até ele um jovem que era perturbado por um mau espírito. Este homem leva o seu filho, que era perturbado por um mau espírito, porque ele diz que eu levei antes o meu filho para os seus discípulos, mas os seus discípulos não conseguiram lhe libertar. Então Cristo pergunta a eles: até quando é que vocês vão ter a dúvida, vão agir com uma fé, mas uma fé que duvida? Então o Espírito chamando aquele jovem, aquela criança perturbada, Cristo expulsa o diabo daquela criança e depois os seus discípulos perguntam a Cristo: por que nós não conseguimos expulsar o demônio sobre esta criança e tu conseguiste fazê-lo? Então Cristo responde para ele dizendo que existe uma certa casta de diabos que saem somente na base de jejum e de oração forte. Então, isto é o que torna efetivo aquilo que é a nossa capacidade. Se nós queremos libertar alguém, nós devemos ter uma carga de presença espiritual acima daquele espírito que atormenta aquela pessoa, aquela região, aquela igreja, aquela província, aquele templo, aquele corpo. Por quê? Porque é uma guerra espiritual.
Então, exige que há uma competição, uma luta de forças, porque o diabo, ele não anda sozinho, ele anda em legiões. Então, ele tem uma força que é superior à força de um homem. Por isso é que, às vezes, um único homem não é conseguido, está possesso. Porque o homem que está possesso pode ter força superior a 7 homens. O que significa que nós também devemos sempre nos fazer presentes, cheios da presença de Deus, cheios da presença do Espírito Santo, o qual nos habilita a podermos lidar com o tipo de missão que Ele nos envia para podermos cumprir. Então, para cada missão que Ele nos envia, Ele vai nos dar uma instrução, vai nos dar um caminho, vai nos dar uma preparação, a fim de que nós possamos estar aptos a poder cumprir a missão de libertar povos, nações, tribos e línguas. Número 8. Qual é o ensinamento por detrás da amizade de Jonatas e de Davi? O ensinamento por detrás da amizade de Jonatas e de Davi é sobre a fidelidade a Deus. Quando há fidelidade à palavra, quando há palavra, há a verdade. Por quê? Porque aquele que vive a verdade também acredita na verdade. Se a pessoa é de palavra e vive através da palavra, também com facilidade vai acreditar na palavra de outra pessoa. Porque a amizade de Davi para com Jonatas era pura, era genuína. Eles chamaram o próprio Deus para que fosse testemunho daquela aliança que eles estavam fazendo. Não precisaram um outro testemunho que fosse pessoa, não precisaram da presença de ninguém mais, não precisaram sequer de escrever um contrato escrito. Então, o ensinamento por detrás da amizade de Jonatas e de Davi é sobre a palavra, é sobre a fidelidade, é sobre a verdade, é sobre a conversão, é sobre Deus. Por isso é que nós dizemos que Cristo é o quê? Ele é o testemunho verdadeiro, ele é o testemunho fiel. Por quê? Porque ele é aquele que é a imagem exata do caráter de Deus. Então, quem vive da palavra é uma pessoa que vive e guarda estes princípios. Número 9. Como é que Deus revelou o seu justo juízo? Como é que Deus revelou o seu justo juízo na história de Davi e de Saul? O justo juízo de Deus na história de Davi e de Saul foi demonstrado através da forma como Deus provou aos olhos de todos, inclusive do próprio Saul, quem dos dois era por Deus escolhido. O próprio Saul não teve dúvidas de que Deus era com Davi. Por essa razão é que mesmo Saul montando ratoeiras para que Davi fosse morto, Saul via que o livramento de Deus sempre operava em Davi, e isso fez com que Saul pudesse cada vez mais temer a Davi. E ainda assim, os próprios filhos de Saul, também esses começaram até também a defender o próprio Davi contra as façanhas do seu pai. O próprio povo começou também a apoiar e aumentar a simpatia e a confiança para com Davi. Os próprios servos de Saul, idem, também começaram a ver que a glória de Deus era com Davi e não com Saul. Então, Deus revela o seu justo juízo com o tempo. O tempo e os frutos, as obras, mostram quem verdadeiramente é o escolhido, quem verdadeiramente é o ungido, quem verdadeiramente é um instrumento de Deus numa disputa de poder entre duas pessoas. Vê o próprio Deus a ser o justo juízo. Número 10. Hoje, qual é o azeite que Deus nos deu para quitar dívidas dos nossos credores? O azeite que o profeta Eliseu
instruiu a mulher a que ela fosse recolher, juntando vasilhas, introduzindo-se dentro da sua casa, fechando as portas e crer, guardar e confiar pela providência de Deus, esse azeite é o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo, é a presença do Espírito de Deus que vai sempre nos mostrar o caminho do Senhor. E através desse caminho, nós sempre vamos encontrar perdão, isenção, compreensão por parte dos nossos credores. Por quê? Porque o Senhor passa a ser a nossa providência. O Espírito Santo é que vai nos justificar, é que vai nos testificar. Não vai nos isentar de termos que pagar as nossas dívidas, mas é o Espírito Santo que vai nos dar sabedoria, direção, discernimento, entendimento, para que nós possamos encontrar recursos, respostas, providência divina para quitar as nossas dívidas. É o próprio Espírito Santo que vai até nos capacitar a podermos encontrar respostas quando nos faltarem recursos. Da mesma forma que Ele nos dá a visão, Ele vai também nos dar a provisão. E se a provisão não estiver ao nosso alcance, Ele vai permitir, vai mover pessoas, que pessoas venham e tragam recursos para poderem assegurar com que a sua obra não pare. Número 11. Hoje, quem é o credor que ameaça escravizar a nós e aos nossos filhos? E como ter direção para que o azeite do Senhor jorre em nossas vidas para quitar essas vidas? O credor que ameaça escravizar a nós é o pecado. O pecado que é a garra de Satanás, o pecado que é o preço da nossa separação ou distanciamento com Deus, o pecado que é o caminho para a morte espiritual e depois a morte física, é o credor que nos ameaça escravizar. Quando nós estamos sob o jugo de Satanás, quando nós vivemos no pecado, nós temos uma dívida eterna. E essa dívida eterna começamos a pagar no dia de hoje. E através dessa dívida eterna, que é o sofrimento, que é a separação, que é a morte, que é nós irmos para o inferno, é uma dívida que não só nós iremos pagar, como também ela vai ser transferida para os nossos filhos filhos de nossos filhos, depois filhos de nossos filhos, por aí em diante. Ao passo que a salvação, ao passo que a bênção espiritual, ela diz que perdurará por 1000 gerações. Então, esse aqui é o credor que escraviza os nossos filhos, é o pecado. Então, como é que nós podemos ter a direção do Espírito Santo para podermos quitar essa dívida? É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O próprio Espírito Santo é que vai nos capacitar a abandonar o pecado. Se nós buscarmos asperadamente, com intenção, com propósito, com sinceridade, com entrega, com renúncia, o Espírito Santo, esse é que vai no dia a dia nos convencer do pecado. Número 12, último. Hoje, o que é ser obediente? Nós dizemos que o Espírito Santo vai nos convencer do pecado. Dizemos que o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, isto é, o Espírito Santo vai nos santificar. O Espírito Santo vai nos purificar, para que através dessa graça salvadora do Espírito Santo, nós possamos nos tornar obedientes a Deus. Quando nós somos obedientes a Deus, então nós temos o desejo, a vontade, o interesse e a resolução em servir a Deus. E servir a Deus é ser obede. Obede significa servo. Então, quem é servo há de agir como Moisés, há de agir como Abraão, há de agir como Josué, há de agir como José, há de agir como Samuel, há de agir como Davi, há de agir como Obed, o profeta, há de agir como Cristo. Por quê? Porque quem é servo tem como missão única
testemunhar a Cristo. Cristo por quê? Porque Cristo é o Pai. Ele veio do Pai e ele voltou ao Pai. Ele e o Pai são um. Cristo veio para ser aquele que era a nossa testemunha fiel. Por quê? Porque ele veio para ser a imagem fiel e exata de Deus. Então, consequentemente, ser Obed nos dias de hoje é andar segundo a palavra de Deus. É guardar a palavra de Deus no nosso coração para que essa palavra possa adquirir uma vida, de forma que não possa ser mais a nossa vontade, mas possa ser Cristo que reina em nós e todo o nosso proceder possa ser única e exclusivamente para agradar a Deus, para honrar, glorificar e louvar ao nome mais poderoso acima de todos os nomes. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer o vosso interesse, a pontualidade e convidamos a deixar ficar os vossos comentários. Não se esqueçam de fazer like aos nossos conteúdos e de subscreverem nossas páginas para que sempre possam ser notificados sobre os nossos conteúdos. Não esqueçam de partilhar os nossos conteúdos com a vossa vasta rede de contatos para que a nossa comunidade continue a crescer. Encontre esse conteúdo nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android e nossa webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.